Olá, meus queridos ouvintes da web Rádio Bela. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre saúde, né? Eu trouxe hoje um assunto que todos nós gostamos muito de falar, que é sobre os nossos idosos, né? Os nossos idosos, esses que trouxeram tanta sabedoria, né, para nós, eles estão precisando de muita ajuda, né? Principalmente nas áreas que agora está pela internet, né? A informação pela internet, isso dificulta muito os nossos queridos idosos. Bem, eu falo nossos queridos idosos, mas eu também já sou idoso, né? Já vou fazer meus 65 anos. Mas enfim, eu vim falar agora em relação a uma cartilha. Existe uma cartilha muito boa que é a caderneta de saúde da pessoa idosa. Ela é liberada pelo Ministério da Saúde nos postos de saúde, geralmente em clínicas também conveniadas com o SUS. Nós encontramos essas cadernetas. E o que me chamou muito a atenção são as orientações que essa caderneta dá para a pessoa idosa e, ao mesmo tempo, é uma avaliação feita para ver a qualidade de vida daquele idoso e até mesmo criar parâmetros para ele começar a se cuidar, né? Então, em algumas páginas iniciais, nós observamos os dados pessoais do, do idoso, né? E logo após vem uma série de perguntas relacionadas à vida desse idoso, né? Tem uma página que fala das pessoas de referência, lógico, o idoso tendo sempre essa caderneta contigo, né? E nós vamos logo ver quem são as pessoas de referência no qual podemos comunicar caso venha acontecer alguma coisa que precisa da família próximo ou pessoa de maior referência. Dentro dessa cartilha é muito interessante que existem as informações sociofamiliares. Essas informações basicamente são: você mora sozinho? Você mora com familiares? Você mora com seu cônjuge ou sua cônjuge? Você reside em instituição de longa permanência para idosos? Ou abrigo? Ou casa de repouso? Nos últimos 30 dias, você se encontrou com amigos ou familiares para conversar ou fazer alguma atividade como ir ao cinema, à igreja, passear, caminhar junto? Em caso de necessidade, você conta com alguém para acompanhá-lo a uma unidade de saúde ou a uma consulta? Você tem fácil acesso aos serviços de farmácia, padaria, supermercado? Você tem fácil acesso a transporte? Você trabalha atualmente? Você recebe aposentadoria ou pensão? Você recebe algum benefício de prestação continuada? Você recebe Bolsa Família? Essas perguntas que são feitas na cartilha são importantes para que se crie o perfil daquele idoso e ver quais são as necessidades básicas para ele dar andamento à sua saúde e promover a qualidade de vida. Todas essas perguntas feitas nessa cartilha são muito importantes, que primeiro se vai se traçar o perfil e logo depois vem uma página que não pode faltar, que são os medicamentos, são os suplementos, as vitaminas, os fitoterápicos, terapias que o idoso geralmente faz e é colocado nessa apostila.
que ele pede para anotar o nome dos medicamentos, né, de uma forma que os profissionais observem se a pessoa está fazendo automedicação ou não. Mas como é que vai se observar? Vai ser solicitado, logicamente, o receituário médico carimbado, assinado, e vamos dar andamento nessa terapia. Geralmente, as pessoas que fazem acompanhamento de pessoa idosa, né, ela tem que ter ciência desse básico, né, dessa parte básica que está sendo falado aqui em relação a medicamentos e tratamentos, tá? Outras informações que trazem nessa caderneta, nessa apostila, é falar das condições de saúde. Já é um perfil que eu posso falar, que é o segundo perfil. O primeiro perfil era mais pessoal, agora o segundo perfil. Ele vai falar das condições crônicas de saúde daquele idoso. Então, vamos falar sobre acidente vascular cerebral, a anemia, a asma, diabetes mellitus, doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crônica, que afeta os pulmões, epilepsia, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, úlcera gastrointestinal. Todas essas doenças, elas podem ou não se manifestar com a idade avançada. E para se tratar o segundo perfil do idoso, é necessário que se faça esse questionário e venha saber se ele já foi afetado por alguma delas com diagnóstico médico comprovado, tá? E isso é colocado também na caderneta. E aí a gente às vezes fala assim: ah, mas não pode ser uma caderneta digital? Pode, mas a caderneta digital está começando agora. E eu falo com grande categoria, a caderneta digital é muito, muito boa, mas em alguns lugares a internet não funciona. E quando a internet não funciona, não tem outro jeito. A gente tem que trabalhar com isso aqui, ó, papel, caderneta, porque nem todo lugar tem a internet, a gente sabe muito bem disso, né? E aí fica numa aflição, né? Ah, eu quero abrir a caderneta da pessoa que tem que ser tratada e eu não tenho o básico para mim. Porque, pensa bem, cada hospital tem o seu sistema digital, né? Então, a pessoa tem a ficha no hospital X e aí, por algum motivo, ela é levada para o hospital Y. Quando chega lá nesse hospital Y, não tem nada. Não tem a história clínica desse idoso. Então, é necessário que se busque o quê? Um prontuário de papel, né? Para que possa levar para outra clínica, né? E aí o médico vai fazer aquele apanhado de tudo que o paciente já teve. Com essa caderneta fica muito mais fácil, né? Já fica tudo discriminado e aqui ainda fala o ano do diagnóstico, o ano da internação, de cada doença dessa que eu falei. Além disso, existe aquela parte em que é necessário saber se o idoso já passou por uma depressão ou está numa depressão, se ele tem incontinência urinária, se ele tem incontinência fetal, né? Urina muito, evacua muito, se ele tem demência. Então, isso tudo é necessário também colocar na caderneta. Geralmente, a fonte para essas informações é a família, que ajuda bastante.
os amigos mais próximos, as pessoas de referência. E a gente vai se baseando nesse inteirinho. As cirurgias que o idoso fez, essas cirurgias também são importantes para serem colocadas na caderneta, tá? Há uma avaliação muito boa em relação à altura, peso, né? Porque o idoso, ele tem uma tendência a perder massa muscular, né? Antigamente, né, o idoso ficava muito sedentário, né? Ele ficava em casa fazendo tricô, crochê, jogando baralho, ou então na praça, né, jogando baralho ou fazendo qualquer outro tipo de jogos, sentado o tempo todo, né? Ainda hoje a gente observa alguns idosos sentados na praça olhando, mas a sua grande maioria, o percentual maior, eles estão nas academias, pode ser até a academia mesmo da praça, né, que tem o seu professor lá, o personal, para orientar, ou caminhadas. Isso é muito importante porque ativa a circulação e todo o mecanismo orgânico ele funciona melhor, né? Então, hoje em dia, o idoso ele já está mais esclarecido nesse benefício que o exercício faz, né? Principalmente quando ele inclui, né, na vida dele, no dia a dia dele, essas atividades. Pode ser também natação, né? Uma beleza, porque algumas pessoas têm limitações, né? Ah, eu não posso caminhar muito, eu não posso correr, eu não. Bom, então vamos fazer natação. Lá na natação vai se fazer um trabalho de acordo com o personal, tá? Dentro de todo esse parâmetro aqui da apostila, nós temos uma questão que eu achei muito interessante. É a autopercepção da saúde. O próprio idoso vai perceber e avaliar como está a sua saúde. Não é nada monstruoso. É muito fácil. Comparando-se com outras pessoas da mesma idade, você diria que a sua saúde é. Essa pergunta que é feita aqui nessa caderneta, ela tem vários ângulos. Porque a pessoa pode ter a mesma idade minha, mas ela tem limitações. Então, quando ela está perguntando, né, se eu consigo comparar a minha saúde com uma outra pessoa que tem a mesma idade minha, quando ela faz isso, eu tenho que ver qual é a atividade daquela pessoa, se ela faz atividade física ou ela é sedentária. Eu tenho que ver a alimentação daquela pessoa, eu tenho que ver o meio social que ela vive, isso tudo vai influenciar na saúde. Então, não é para você sair e falar assim: quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50. Ah, eu também tenho 50. Mas você está mancando e eu não estou? Não. Cada pessoa tem a sua limitação corporal, mental e de raciocínio lógico, né? Então é bastante difícil de você ficar se comparando, né? O que eu aconselho é sempre você buscar o melhor para si, né? E o melhor para si está dentro de você mesmo. Você decidir o que é melhor para você. Ah, melhor para mim é fazer caminhada de manhã, caminhar com o meu cachorro, caminhar com meus netos. Você tem que começar a fazer um planejamento de vida para si próprio. Porque se eu for seguir tudo que uma outra pessoa com a mesma idade minha faz, eu não vou me adaptar.
Então, somos nós que criamos. Quando se fala em saúde, há uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, é que tem que ter harmonia. O idoso, ele jamais vai conseguir seguir em frente se ele não tiver harmonia em tudo que ele faz, em todos os relacionamentos. É difícil? Vamos dizer que seja, né? Mas nós precisamos procurar o nosso espaço. O idoso, ele não pode aceitar ficar o tempo todo sedentário, sentado, ouvindo as pessoas falarem assim: "Ah, vai descansar. Não, deixa que eu faço. Não precisa lavar esse prato não, não precisa lavar esse copo não. Não precisa me ajudar aqui não. Vai descansar. É só isso. Muitas das vezes, essa palavra, vai descansar, você já está idoso. Isso, às vezes, fere muito ao idoso, né? Porque ele quer participar. Não ativamente em tudo, mas ele quer participar de alguma forma. Há uma comparação muito interessante com a criança. Já percebeu que a criança ela gosta de participar do que o adulto faz, né? Não de uma forma também ampla, mas se você está enfeitando uma casa, vamos dizer assim, né? Vai ter uma festa, vamos enfeitar a casa. Aí você pega a criança e pede a ela para ir colando papel. Essa criança vai se sentir ótima, porque ela está participando. Se você não der nada para ela, ela vai ficar enchendo seu saco, vai ficar falando, porque ela quer chamar a atenção para ela. E o mais importante, no final de tudo, tem que ter elogio. Você vai elogiar aquela criança porque ela fez aquela colagem perfeita, mesmo que não esteja perfeita. O idoso é a mesma coisa, porque o idoso ele volta a se regredir e ele se sente acolhido quando as pessoas começam a dar valor, a dar um espaço para ele, a elogiá-lo. Nossa, isso é uma dádiva, né? Então, mesmo que o idoso esteja cortando a laranja de uma forma errada, não vá brigar com ele porque ele está fazendo aquilo. Simplesmente você vai ensinar a ele: olha, é mais para o lado de cá que pode cortar a sua mão, sempre justificando, né? Porque um outro ângulo muito comum nas famílias é que o idoso ele se sente desamparado. Por quê? Porque ele era, por exemplo, um homem, o pai da casa. Ele era o chefe da casa. Ele trazia o alimento, trazia o dinheiro, ele controlava a família. E agora, idoso? Ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais dar o sustento da família, ele não consegue mais controlar o movimento da casa. Então, são os filhos que controlam. Então, na verdade, os filhos passam a ser, entre parênteses, pais, né? E eles os filhos. E aí você entenda uma coisa. Quando você fala para ele, não precisa fazer, deixa que eu faço, não precisa fazer que depois eu faço, isso para ele é muito doloroso. Vamos controlar mais, deixa ele participar, deixa ele lavar a louça do jeito que ele sabe lavar, dentro da limitação dele. Deixa ele arrumar a mesa. E quando terminar, nossa, a mesa ficou muito bonita. A mesa ficou espetacular. Nossa, essa louça foi bem lavada. Os nossos idosos precisam disso. Continuando aqui na nossa caderneta, tem também
uma página que fala da limitação física, né? Então, na limitação física, tem uma série de perguntas aqui, muito interessantes, que vai perguntar: você se curva ao agachar, ao ajoelhar, sente dor? Quando você levanta ou carrega objeto com peso aproximado a 5 quilos, você sente dor, sente dificuldade? Elevar ou estender os braços para acima do nível do ombro, sente dor, dificuldades? Escrever ou manusear e segurar pequenos objetos, sente dor, dificuldades? Então, são uma série de perguntas que são feitas para a gente detectar a limitação física, porque muitas das vezes a pessoa, há muito tempo eu não consigo levantar esse braço. Isso é normal. Não, não existe normal. Essa palavra normal, a gente fala assim, o que é normal? O que é normal para mim pode não ser normal para você, né? Então, a palavra normal, eu não consigo andar direito, mas isso é normal. Isso não existe. Tudo tem uma consequência, tudo tem uma causa, né? E a causa, na verdade, vai deixar uma sequela. A gente pode fazer tudo com certa limitação para que não possa provocar ou piorar, né, vamos dizer assim, um trauma maior, tá? Uma outra situação que eu achei muito interessante aqui é as questões que fala da incapacidade, né? Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? Não faz compras por outros motivos? É interessante, às vezes, quando eu vou ao supermercado e vejo o idoso fazendo compras sozinho. Aí depois sai com aquela bolsa. Aí vocês falam assim, não é possível que eu não tenha ninguém dentro de casa para ajudar esse idoso a carregar essa bolsa? E aí a gente fica pensando, ele está sendo útil, ele está fazendo aquilo porque ele gosta de fazer. Ele quer chegar em casa e mostrar, olha, eu fiz as compras, eu carreguei essa bolsa. Independente se ele pode ou não, muitas das vezes com certa dificuldade, mas ele fez as compras. Ele está sendo útil dentro de casa. Participar do meio social, isso é muito importante para o idoso. Uma outra situação, quando se fala das incapacidades, tem uma pergunta muito interessante. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, seus gastos, pagar as contas? Aí já vem uma outra situação. Qual é o controle que você tem das suas finanças, né? Então, o controle das finanças, como eu falei anteriormente, é algo que o idoso, quando era mais jovem, ele tinha. E aí, de repente, quando chega uma determinada idade, ele já não consegue mais ter esse controle. Isso vai mexer muito com a psicologia, isso vai ter que ter uma ampliação do significado do controle das finanças, para que não possa extrapolar. Muitas das vezes, os filhos é que vão começar a controlar e só vai dar para ele aquele dinheiro para ele comprar o remédio. Mas ele quer comprar uma televisãozinha nova. Não, agora não. E isso também fere muito o nosso idoso, né? Porque o dinheiro é dele, né? Apesar que a gente percebe que precisa guardar, mas então justifica ele, né? Passa para ele o porquê de guardar. As outras perguntas que vem aqui é: por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de caminhar dentro de casa? E aí, quando se fala em caminhar dentro de casa, a gente pensa uma série de coisas, né? A gente pensa assim, caramba, esse idoso, a casa dele é apropriada para ele?
que é uma casa apropriada para o idoso? É uma casa que deixa ele à vontade para andar e que ele possa ter segurança quando está circulando na casa. Isso aí vai envolver uma série de coisas. Tapete, móveis na frente ou em lugares indevidos, corrimões na escada, né, caso venha a ter escada, brinquedos espalhados pela casa, animais. Isso tudo é algo que o idoso vai ter que ter aquele cuidado, né, ao andar na casa dele. Então, que o idoso tem medo de queda, né? Todo mundo fala, se você cair vai quebrar a bacia, já bota aquele medo no idoso. Então, o idoso ele já tem medo de queda, de cair, de quebrar a bacia e ter que ficar no hospital internado, né? Então, esses cuidados na casa do idoso para que ele possa se sentir à vontade de andar para ir ao banheiro, ir na cozinha, ir no seu quarto, é importante, né? Então a gente tenta não ter essas coisas, né? Tapete, muitos móveis, né? Tem que ter corrimões, principalmente dentro do banheiro, né? Um corrimão dentro do banheiro é ótimo para ele possa tomar banho e não cair lá dentro do banheiro. Não ter fechadura na porta do banheiro, lembrei agora, né? O idoso não pode se trancar dentro do banheiro e ficar lá dentro, né? Lógico que tem toda uma dinâmica para convencê-lo a manter a porta encostada, né? Bom, uma das outras perguntas que se fazem também é: por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho? Essas perguntas, né, são muito interessantes para a gente ver a dependência do idoso, né? Idoso não gosta de tomar banho sozinho. Ele gosta de tomar banho, mas sozinho ele não gosta. Mas ele tem vergonha. Imagina, meu neto me dá banho, minha neta me dá banho. Só que a gente tem que mostrar que naquele momento é necessário que ele aceite as condições físicas dele, né? Podemos facilitar uma série de coisas dentro do box do banheiro para que ele não venha escorregar, tipo colocando uma cadeira lá dentro para ficar sentada tomando o seu banho, né? Ou até mesmo, como eu tive conhecimento de uma senhora que ela não tirava seu sutiã e sua calcinha. Ela tomava banho, ajudado pela neta. No final, ela pedia a neta para sair, aí se ela fazia a sua higiene íntima, que é a coisa mais fácil, né? É uma coisa que ela faz. E quando terminava, ela chamava a neta já com a toalha já colocada aqui, que ela tinha muita vergonha, né? Então, o idoso, a privacidade do idoso, que sempre foi preservada, de repente fica assim à mostra, né? E isso é assustador, né? Eu, como supervisor de enfermagem, quando eu tinha meus alunos homens, eu não colocava eles nas enfermarias femininas. Tem que ter respeito, né? A limitação de um rapazinho jovem que a idosa nunca viu aquele rapaz em lugar nenhum e não, vai dar banho. Não, não, calma. Vamos dividir. Então eu sempre colocava os meninos na enfermaria masculina e as meninas na enfermaria feminina. E dava tudo certo. Uma outra situação que eu tenho aqui nessa caderneta também é informações complementares, tá? Que ele fala do humor. E aí faz uma pergunta. No último mês, você ficou com desânimo? Ficou triste? Ou desesperançoso? Isso aí é muito importante a gente saber a resposta, porque pode levar à depressão, né? Essa tristeza,
esse desânimo, e temos que começar a pesquisar a causa para poder, como se fala muito, né, cortar pela raiz. Então, o que está faltando para a senhora? O que está faltando para o senhor ficar mais animado? E aí ele vai falar. Bom, como eu gosto muito de carnaval, eu não admito ficar sem carnaval. Eu quero pular, eu quero dançar, eu quero estar com aquele povo todo, né? Apesar que agora a gente está com as nossas restrições, né, da Covid, etc, etc e tal, mas é algo que me dá ânimo, né? Então, cada pessoa, cada idoso tem aquele momento que ele se sente mais à vontade, mais animado. Então, vamos explorar esse momento dele. Se o momento dele é ir ver futebol, vamos levar ele para ver futebol. E assim vai. Uma outra pergunta. No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas, né? Às vezes, aos poucos, ele vai perdendo o interesse de jogar a carta, né? Que para ele era algo muito legal, com os amigos, né? Sentar no bar. E aí, isso também tem uma relação grande com a parte do humor, né? A gente sempre tem que trabalhar para que ele não fique focado no desânimo, né? Na perda do interesse de fazer as atividades. Outra pergunta muito interessante aqui que fala aqui: alguém da família ou algum amigo falou que você está ficando esquecido? Temos que ter muita atenção nisso, né? Às vezes as pessoas sinalizam, ué, você esqueceu de novo? Você esqueceu que a gente ia sair amanhã? Não é que seja uma coisa preocupante, mas tem que ficar em alerta, né? O esquecimento está piorando nos últimos meses? Observar, né? O idoso ele tem que praticar muito. Tipo, praticar, guardar o número do seu RG, do seu CPF, guardar datas de nascimento, datas de aniversário. Isso para o idoso é muito bom, tá? Porque faz com que ele mantenha seu raciocínio lógico. O esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Muitas das vezes acontece, né? Ele esquece, porque tem algo que fala assim: quando você aprende a andar de bicicleta, você jamais esquece de andar de bicicleta, né? Existe isso. Você pode ficar meses e meses e meses, anos sem andar de bicicleta, mas quando você vai mais uma. Opa! Consegue. O idoso, se ele não tiver uma segurança a nível mental, ele acaba esquecendo e não vai mais ligar mais para as atividades do cotidiano, né? E com isso vem a tristeza, vem a depressão, né? As lamentações, o idoso que fica lamentando, murmurando, ele quer chamar a atenção. Então vamos dar um pouquinho mais de atenção a ele, né? Porque se ele está lamuriando muito, é porque ele está sentindo a falta de alguém ali do lado, alguém que possa apoiá-lo, levar uma palavra. E isso é importante a gente fazer. No último mês, você perdeu o interesse ou o prazer em atividade anteriormente prazerosa? Isso aí eu já havia perguntado. Bom, vamos lá. Mais importante, o que eu acabei de falar, ou em poucas palavras, as quedas. Quedas são frequentes nas pessoas idosas, mas podem ser evitadas. As principais consequências são as fraturas, os traumatismos cranianos, principalmente craniano, né? As contusões musculares e o medo de cair, né? O medo de cair acaba
fazendo com que o idoso ele não tenha segurança de andar nos lugares, tá? E aí ele pede aqui que se coloque a data da queda, qual foi o local da queda, se a queda causou alguma fratura. Bom, ele dá alguns hábitos de vida, né, que são dicas, né, para que o idoso frequente centros de conveniência, clube, grupo de amigos, realize algum trabalho voluntário, alguma atividade de lazer. Eu estou lembrando mais de uma coisinha aqui. Eu tenho algumas amigas minhas que, quando elas se aposentam, né, falam assim: amiga, procura alguma coisa para fazer. Porque se você ficar em casa, você vai se estressar. Ah, que nada, graças a Deus me aposentei. Mas depois de algum tempo ela me liga: olha, eu estou fazendo um trabalho voluntário maravilhoso. Você tinha razão, eu estava em casa, eu não estava aguentando ficar em casa. É o ser útil. Todos nós queremos ser útil em alguma coisa, né? Porque é muito chato você ficar no seu cantinho e ninguém nem perceber que você tá ali. Ah, você tá aí? Entendeu? Então é muito bom quando a gente faz alguma atividade, né? E aí ele dá uma série de dicas em relação à parte social e lazer, na parte física, né, que nós já falamos aqui, caminhadas, natações, danças, ginásticas. Também fala de alimentação, né? Pelo menos fazer 3 refeições ao dia, porque as alimentações do idoso não precisa ser exagerada, aquela alimentação pesada e parecendo morro, né? Aquele prato enorme. Não. O idoso deve se alimentar 3 vezes ao dia com pequenas porções daquilo que ele pode comer, né? E provavelmente o médico já vai passar para ele, olha, só pode comer isso, não pode comer aquilo. Geralmente fritura, coisas com gorduras, a gente já sabe que o idoso não pode, não deve comer. Ele tem que comer mais legumes, frutas, né? Verduras, né? Ao longo do dia, tá? Beber muita água, né? Em algumas refeições diárias, pelo menos uma refeição diária, deve ter carne, peixe, ovos, tá? Isso não pode sair da vida do idoso, tá? Evitar refrigerante, evitar bebidas açucaradas, né? Os sucos, evitar bolos, biscoitos açucarados, né? Tudo diminuir aquela quantidade de açúcar. Ele fala aqui também, falando, né? Tabagismo, né? É algo que às vezes os idosos que fumam têm uma certa dificuldade, né, de largar o cigarro. Mas a gente sabe que a nicotina não traz nada de bom para o nosso coração. Lá no início do programa nós falamos do DPOC, né, que é uma doença obstrutiva pulmonar crônica, né? Então, essa doença ela faz com que as células do pulmão elas vão perdendo a sua função de armazenar o oxigênio. E aí o idoso fica com falta de ar o tempo todo, né? Muito cigarro, né? Então, o máximo que a gente puder conversar com o nosso idoso para que ele diminua, porque parar é difícil, né? A não ser que for por ele mesmo. Já vi vários idosos que teve a sua determinação e parou, né? Mas que eles pelo menos diminua, né? Cria uma estratégia, tem várias estratégias que eu conheço aí, né? Tem alguns idosos também que eu tive experiência, ele cortava o cigarro na metade, aí fumava só que ele já se sentia bem, a metade do cigarro e falava, olha, ao invés de fumar um cigarro todo, só a metade só. Álcool, a gente já sabe, né, que o idoso não deve ingerir álcool.
Aí, depois, essa nossa caderneta, ele vem com controle de glicemia, controle de pressão arterial, calendário de vacinação, tá? A avaliação bucal, e aí vai. Aqui no finalzinho, ele já vem falando de algo que eu acho muito interessante também. Os direitos da pessoa idosa. Vamos lá? Vou ler para vocês. A legislação brasileira assegura determinados direitos para a população de 60 anos ou mais de idade. Para comprovar a idade, basta apresentar um documento que contenha sua foto, como a carteira de identidade e a carteira de habilitação, né? Então aqui vem a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 94. Então, essa política nacional começou a se preocupar com os direitos dos idosos. E tem o Estatuto de Idoso e também tem a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Todas essas políticas foram projetos que foram aprovados para dar maior conforto, né, e também qualidade de vida para os idosos. Alguns direitos da pessoa idosa. Direitos de acompanhantes em caso de internação ou observação em hospital. Direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, do Estado, da família, do seu curador ou de entidades de atendimento. Por isso mesmo tem a delegacia do idoso, né, gente? Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e lazer. Gratuidade no transporte coletivo público, urbano e semiurbano, com reserva de 10% dos assentos, os quais deverão ser identificados com placa ou cores diferentes na cadeira. A gente vê isso, né? Infelizmente, a gente ainda encontra algumas pessoas que sentam na cadeira do idoso, dentro do ônibus principalmente, né? Mas no trem, no VLT, eles sentam e começam a dormir, né? Finge que está dormindo, aí chega o idoso, fica na frente deles e eles estão dormindo. E a gente tem que ensinar esse pessoal, tá? Eu acho que é direito do cidadão, não só do idoso, mas ele é um cidadão, e é direito nosso solicitar que aquela pessoa se levante para o idoso sentar. E aí algumas pessoas falam assim: olha, Célio, você fala muito em carnaval, é um monte de idosos lá, principalmente na ala das baianas, né? Elas rodam, gira, roda, gira, roda. Aí depois, na hora de pegar o trem para ir para casa, elas querem sentar e não tem lugar. Mas elas não estavam rodando? E aí, ela estava sendo útil daquilo que ela mais gosta na vida. Graças a Deus ela não está em depressão. Independente disso, ela tem o direito de sentar. Se ela estava rodando na avenida, se ela estava sambando, deixa o idoso, ele gosta, é o momento dele. O lugar é dele, pela nossa Constituição, pelo nosso Estatuto do Idoso. Ele tem direito. Não importa se ele é todo serelepe, aí entra no ônibus e quer sentar. Gente, consciência, hein? Uma outra situação também que tem aqui, que fala dos direitos do idoso, é reservar 5% de vaga nos estacionamentos públicos e privados, né? E aí há uma cultura aí que acaba lá o espaço do idoso, mas a pessoa vai lá e coloca o carro. E aí quando sai, tem nada de idoso, né? Mas enfim. Prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução de atos e diligência judiciais. Direito de requerer o benefício de prestação
continuada a partir dos 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou tê-la provida pela família. Direito 25% de acréscimo da aposentadoria por invalidez em casos especiais. Por que o Célio está falando tanto de estatutos, de leis, de política nacional de saúde da pessoa idosa? Porque tudo isso influencia demais na parte mental desse idoso. E eu me preocupo com a saúde mental dele. Ele tem os seus direitos violados o tempo todo. Tudo isso que eu falei aqui, sempre tem alguém que vai lá e faz ao contrário, né? E muitas das vezes ainda fala, já tá velho. Olha como isso dói, né, gente? Porque todos nós vamos ficar velho. O mais interessante é isso. Então não queira plantar o que você vai pegar mais tarde, né? Então vamos trabalhar e fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é apoiar a pessoa idosa. O uso de armazenamento e medicamentos, aqui dá umas orientações muito boas, que o médico tem que estar o tempo todo, né, ciente dos seus medicamentos, né? Muitas das vezes a pessoa idosa não toma o medicamento, chega lá na frente do médico, fala que tomou o medicamento e não está fazendo efeito nenhum. Então, é um lado aí que a gente tem que ficar observando, né, em relação ao tratamento. O idoso, a gente tem que também orientá-lo o tempo todo a lavar as mãos, a ter o seu momento de higiene, principalmente quando vai tomar os seus remédios, né? É muito importante, porque o idoso gosta muito de brincar, às vezes, com o cachorro, com o gato, né, e tal. E aí, na hora de pegar o remédio, a mãozinha lá não está limpa. Tem que sempre limpar as mãos, tá? Fala aqui também do acesso de medicamentos do SUS. Fala das alimentações saudáveis. Muito interessante. E no finalzinho, mais uma vez, eles falam da higiene bucal. O idoso ele precisa muito, né, manter a higiene bucal. Aqui tem alguns quadrinhos que eu achei bastante interessantes na caderneta do idoso, que ele fala aqui, ó, prevenção de quedas. Para evitar quedas em sua casa, o idoso deve ter alguns cuidados. Evitar tapetes soltos, as escadas e corredores devem ter corrimão dos dois lados, usar sapato fechado com solado de borracha, né, antiderrapante, colocar tapete antiderrapante no banheiro, evitar andar em áreas com piso úmido, evitar encerar a casa, principalmente se o idoso ele utiliza muletas ou utiliza andadores. Não se deve, logicamente, passar cera na casa, né? Não se deve, que ela vai ficar muito escorregadia e ele com a sua muleta ele pode, logicamente, cair. Evitar móveis e objetos espalhados pela casa, conforme eu falei. Deixar uma luz acesa à noite para caso de que ele precisar se levantar. Espere que o ônibus pare completamente para você subir ou descer. Esse item aqui é um pouquinho puxado, né? Quando o motorista está com pressa, ele não para por idoso, né? Já houve vários acidentes com idosos devido a isso. Coloque o telefone em local acessível. Utilize sempre a faixa de pedestre. Se necessário, use bengalas, muletas ou qualquer outros instrumentos de apoio. Ele fala de algumas dicas aqui
que o idoso deve fazer, que são os exercícios posturais, né? São os jogos e modalidades esportivas, alongamentos e relaxamentos sob orientação do personal, exercícios respiratórios sob orientação dos fisioterapeutas, exercícios resistindo com musculação e ginástica com os professores de educação física, caminhadas e corrida também com os professores de educação física, natação, hidroginástica, práticas corporais orientais como Tai Chi Chuan, Yoga e capoterapia. Capoterapia é um tipo de terapia leve de capoeira, tá? Danças e como a dança do sênior. Então, gente, a minha finalidade hoje foi falar que o Ministério da Saúde, ele dá essa caderneta de saúde do idoso que muita gente não conhece, não tem acesso, mas nos postos de saúde a gente pode adquirir para a orientação dos nossos idosos. Uma das coisas que eu também não falei, mas que é muito importante para o idoso, é a leitura, né? O idoso, ele deve manter a sua leitura atualizando tudo que está acontecendo, né? No dia a dia. Eu estava pensando aqui também que nas questões do idoso, ele tem que ter uma agenda, vamos dizer assim, com os telefones mais úteis. Por exemplo, o telefone do Corpo de Bombeiro é bom, 193, né? O SAMU, 192. Violência contra a mulher, 180. É importante também discar para denúncias de violência o Disque 10. Aí depois para denúncias de violência, Disque 100. Tecle a opção 2 para fazer denúncia de violência contra a pessoa idosa. Ou também pode-se enviar mensagem para o e-mail disquedenuncia@sedh.gov.br ou ainda o site www.disque100.gov.br. Os serviços gratuitos, ele vai funcionar de segunda a sexta na área da saúde. E aí, esse serviço de saúde, você pode também ligar para o 136, tá? Para tirar dúvidas, né, da área da saúde. Nós temos também a coordenação de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, que tem o endereço do e-mail idoso@saude.gov.br. Pessoal, a dica é essa. Vamos respeitar os nossos avós, nossas mães, nossos pais. Vamos ajudar a entender, compreender cada um deles. Muitas das vezes é difícil, mas a gente também não pode isolar e deixar eles de lado, tá bom? Olha, o nosso programa Bela Saúde hoje, dedicado aos idosos, espero que eu tenha passado algumas informações importantes. Eu tenho muita alegria de poder ajudar ainda com meus 65 anos as pessoas idosas dos hospitais e me coloco à disposição para qualquer questionamento, tá bom? Então, o programa Bela Saúde está terminando agora, né? Continue com a gente,
Daqui a pouquinho, o Luiz Borges vai estar aí colocando as suas músicas, aquelas músicas inesquecíveis que todos nós gostamos de ouvir, tá? No Estúdio Revolução, tá bom? Um grande abraço, até lá!